Quando recebi a notícia de que havia herdado a casa antiga do meu avô, senti um misto de surpresa e responsabilidade. Aquela construção guardava memórias de gerações, paredes que haviam testemunhado risos, lágrimas e segredos familiares que eu ainda não conhecia. A primeira vez que pisei naquela casa, o cheiro de madeira envelhecida e poeira me invadiu. As janelas rangiam, e cada porta parecia contar uma história silenciosa. Caminhei devagar, quase com reverência, como se estivesse entrando em um templo do passado. Eu sempre ouvi que casas antigas escondem segredos. Lendas urbanas, objetos esquecidos, cartas que nunca chegaram ao destino. Nunca imaginei que isso se tornaria realidade comigo. Mas algo naquela casa parecia me chamar para uma descoberta maior. Passei os primeiros dias limpando, organizando e observando os detalhes. Os quadros tortos, os móveis gastos, o chão que rangia mais em certos pontos. Tudo parecia comum, até que uma tábua solta no assoalho começou a despertar a minha curiosidade. Era uma tábua no quarto dos fundos. Sempre que eu pisava, sentia uma diferença. Um eco oco, como se houvesse algo escondido embaixo. Minha intuição não me deixou em paz, e decidi investigar. Aquela madeira parecia guardar um segredo precioso. Com uma chave de fenda e bastante esforço, levantei a tábua. Meus dedos tremiam, como se eu estivesse prestes a invadir um território proibido. E lá estava, um pequeno envelope envelhecido, escondido no vazio do piso. Meu coração disparou. O envelope estava amarelado pelo tempo, com a escrita quase apagada. O lacre de cera rachado mostrava que nunca havia sido aberto. Senti como se segurasse algo sagrado, uma mensagem que atravessou décadas esperando justamente por mim. Sentei na cama, respirei fundo e rompi o lacre com cuidado. Dentro havia uma carta, escrita em tinta já desbotada, mas legível. As primeiras palavras me gelaram: se você está lendo isto, é porque o segredo da nossa família finalmente veio à tona. A caligrafia era firme, e logo reconheci o nome no final, era do meu bisavô. Mas ele havia falecido muito antes de eu nascer. Aquela carta parecia escrita especialmente para mim, como se tivesse esperado por gerações para ser lida. As primeiras linhas falavam de coragem, de escolhas difíceis que moldaram o destino da família. Eu não sabia se estava pronto para descobrir, mas já não havia como voltar atrás. O peso da verdade repousava nas minhas mãos. Meu bisavô descrevia um segredo sobre a origem da nossa família. Ele falava de terras disputadas, de promessas quebradas e de alianças que mudaram o rumo de todos. Quanto mais eu lia, mais sentia que minha vida nunca mais seria a mesma. A carta não era apenas um relato, era um pedido. Ele dizia que a verdade precisava ser preservada, mas também compreendida. Eu estava sendo colocado como guardião de uma história que até então permanecerá enterrada sob tábuas e silêncio. Meus olhos percorriam cada linha com ansiedade. Eu tentava imaginar meu bisavô escrevendo aquelas palavras, escondendo a carta no piso, imaginando que um dia alguém digno a encontraria. E de alguma forma, esse alguém tinha sido eu. A carta revelava que nossa família não era apenas descendente de imigrantes comuns, como eu sempre acreditara. Havia uma linhagem ligada a pessoas influentes, decisões políticas e até mesmo a um episódio esquecido da história nacional. O mais impactante era perceber que aquele segredo tinha sido guardado por medo. Meu bisavô temia perseguições, injustiças e até retaliações. Ele acreditava que somente quando a família estivesse pronta, alguém encontraria sua mensagem. Enquanto lia, sentia a presença dele ali comigo. Era como se estivesse sentado ao meu lado, narrando sua história. Cada palavra carregava emoção, sacrifício e amor. E eu, quase sem perceber, comecei a chorar em silêncio. Naquele momento, entendi que não havia herdado apenas uma casa, mas também a responsabilidade de carregar e honrar aquela história. O imóvel era apenas o portal. A verdadeira herança estava nas palavras escondidas entre as tábuas. A carta citava nomes,
datas e até locais específicos. Anotei tudo num caderno, sentindo-me como um investigador em busca das peças de um quebra-cabeça que atravessava gerações. Eu precisava confirmar se tudo aquilo era real. Algumas referências apontavam para uma pequena cidade vizinha, onde documentos antigos poderiam estar guardados. Meu coração pulsava forte, e se eu realmente encontrasse provas que confirmassem tudo o que meu bisavô escreveu? Mas havia um aviso no final da carta. Ele dizia: quem encontrar estas palavras deve estar preparado. A verdade traz luz, mas também sombras. Tenha coragem, porque sua vida nunca mais será a mesma após este conhecimento. Fechei os olhos, tentando absorver a mensagem. Eu queria apenas reformar uma casa antiga, mas agora carregava o peso de séculos. A cada batida do coração, a responsabilidade crescia, e minha curiosidade se tornava ainda maior. Dobrei a carta com cuidado e a guardei em uma caixa de madeira que encontrei no armário. Sabia que precisava proteger aquele documento a todo custo. Não era apenas papel, era a identidade oculta da minha própria família. Naquela noite, deitei na cama sem conseguir dormir. O vento batia nas janelas, e os estalos da casa pareciam sussurrar histórias antigas. Eu sentia como se cada parede estivesse carregada de segredos que ainda esperavam ser revelados. Ao amanhecer, acordei com uma determinação diferente. Eu não podia ignorar aquele chamado. Decidi que iria até a cidade vizinha para procurar registros, documentos e qualquer pista que pudesse confirmar a história narrada na carta. Enquanto tomava café, me lembrei da frase de abertura da carta: "E nossa origem está escondida entre sombras." Aquilo ecoava dentro de mim, como se fosse uma senha para abrir portas que a família manteve trancadas por décadas. Arrumei uma mochila com o essencial e segurei a carta firme comigo. Olhei uma última vez para casa antes de sair. A sensação era de que ela não era apenas uma herança, mas sim um guardião silencioso de toda essa revelação. Peguei o carro e segui pela estrada. A cada quilômetro percorrido, sentia que estava me afastando da vida comum que eu conhecia. Eu estava cruzando uma fronteira invisível, entrando numa jornada que mudaria meu destino para sempre. Cheguei à cidade vizinha e procurei direto pelo cartório antigo. O prédio era simples, mas guardava registros centenários. Ao entrar, senti o cheiro característico de papel envelhecido, como se cada livro fosse um pedaço de história. Conversei com um funcionário simpático, expliquei que buscava documentos da época do meu bisavô. Ele me levou até uma sala onde prateleiras inteiras guardavam livros de registros de nascimentos, terras e até atas antigas. Passei horas folheando aqueles livros pesados. Cada página trazia nomes, datas e histórias que se entrelaçavam. Eu quase esquecia do tempo, até que encontrei algo que me fez estremecer: o nome do meu bisavô ligado a uma disputa de terras. O documento confirmava que ele esteve envolvido em uma questão importante, muito além do que qualquer um da família havia mencionado. Eu agora tinha a primeira prova concreta de que a carta não era apenas um desabafo pessoal. Saí do cartório com as mãos trêmulas e a carta ainda no bolso. Agora eu tinha em mãos não apenas palavras, mas também documentos. O enigma estava apenas começando, e eu precisava estar pronto para enfrentar o que viria depois. Os dias seguintes foram um misto de silêncio e desconfiança. Eu tentava me manter forte, mas a cada vez que olhava para ela, lembrava da traição. Era como se meu coração estivesse dividido entre o amor que ainda restava e a dor que me corroía. As noites se tornaram longas. Eu deitava, mas o sono não vinha. Minha mente voltava sempre à mesma cena, de minha amiga e minha esposa juntas, rindo, como se meu mundo não tivesse acabado. A insônia virou minha companheira constante. Comecei a me afastar de tudo. Amigos, trabalho, até da minha família. Era como se eu tivesse perdido o chão e não conseguisse mais confiar em ninguém. O isolamento parecia a única forma de não sentir ainda mais dor.
Minha mãe percebeu o quanto eu estava diferente. Um dia, ela se aproximou e disse: Filho, você não pode deixar essa ferida destruir quem você é. Lembre-se de que ainda há pessoas que te amam de verdade. Suas palavras mexeram comigo. Decidi então procurar ajuda profissional. Sentei-me diante de uma psicóloga e, pela primeira vez, desabei em lágrimas. Contei tudo, sem esconder nada. Ela me ouviu com paciência, sem julgamento, e me fez sentir que eu não estava sozinho. Enquanto isso, minha ex-esposa tentava se reaproximar. Mandava mensagens, dizia que se arrependera, mas cada palavra dela soava vazia. Eu já não acreditava mais em promessas quebradas. O perdão, naquele momento, parecia impossível. Minha ex-amiga desapareceu completamente. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Foi como se tivesse arrancado um pedaço de mim e partido sem olhar para trás. A ausência dela doía tanto quanto a traição em si. Os meses passaram, e aos poucos fui me reconstruindo. Retomei atividades que havia deixado de lado, como a corrida. Cada quilômetro percorrido era uma forma de provar a mim mesmo que eu ainda podia avançar, mesmo ferido. No trabalho, comecei a ser reconhecido novamente. Meus projetos ganharam força, e eu sentia que estava recuperando meu valor. Era como se a vida estivesse me mostrando que, apesar da queda, eu ainda tinha muito a oferecer. Um dia, encontrei um velho amigo de infância. Conversamos por horas, rimos como antes. Essa conexão sincera reacendeu em mim a esperança de que a verdadeira amizade existe, e que eu não precisava desistir das pessoas. Com o tempo, compreendi que a traição não definia quem eu era, mas revelava quem elas eram. Essa mudança de perspectiva foi libertadora. Passei a valorizar mais a minha própria história do que a dor que me impuseram. Foi nesse período que conheci alguém especial. Ela surgiu de forma inesperada, simples e gentil. Sua presença não apagou meu passado, mas trouxe luz para os meus dias. Pela primeira vez em muito tempo, senti esperança de novo. A nova relação me ensinou que o amor não precisa ser turbulento para ser verdadeiro. Pequenos gestos, como um café preparado de manhã ou uma mensagem carinhosa, mostraram que o cuidado é a base de qualquer vínculo real. Mesmo assim, ainda carregava cicatrizes. Havia dias em que a lembrança da traição retornava como uma sombra. Mas agora eu tinha força para enfrentá-la, sem deixar que me paralisasse. Aprendi a conviver com a dor sem me perder. Certa noite, escrevi uma carta para minha ex-esposa. Não era de rancor, mas de despedida. Agradeci pelos bons momentos e deixei claro que aquele capítulo havia se encerrado. Ao rasgar a carta depois, senti um peso sair dos ombros. Escrever tornou-se um hábito. Transformei minha dor em palavras e percebi que outras pessoas se identificavam com minha história. Compartilhar abriu espaço para que eu me sentisse útil, ajudando quem também sofreu traições. Percebi que a vida é feita de ciclos. Alguns terminam de forma cruel, mas todos nos preparam para algo maior. A traição me ensinou sobre resiliência e me deu a chance de me reconstruir em uma versão mais forte e consciente. Passei a valorizar mais minha família. As conversas com minha mãe, os conselhos do meu pai e o carinho dos meus irmãos foram pilares que me sustentaram. Descobri que, apesar das quedas, o amor verdadeiro sempre permanece. A amizade também ganhou um novo significado. Não buscava mais quantidade, mais qualidade. Entendi que um único amigo verdadeiro vale mais do que dezenas de companhias que somem na primeira dificuldade. O tempo trouxe também mais maturidade. Eu já não me via como vítima, mas como alguém que havia sobrevivido a uma dor profunda. Isso me deu a certeza de que nada mais poderia me derrubar tão facilmente. Um dia, ao caminhar pelo parque, vi minha ex-esposa de longe. Ela estava diferente, abatida. Senti compaixão, mas não raiva.
Percebi ali que eu havia superado. Minha vida seguia em frente, e não havia mais espaço para mágoas. Essa sensação de liberdade foi indescritível. Era como se as correntes que me prendiam finalmente tivessem se quebrado. Entendi que perdoar não era aceitar de volta, mas soltar o peso que me mantinha no passado. Aos poucos, comecei a sonhar de novo. Sonhar não apenas com relacionamentos, mas com viagens, projetos e conquistas pessoais. Era como se eu tivesse recuperado a capacidade de imaginar um futuro feliz e cheio de possibilidades. No trabalho voluntário, encontrei propósito. Ajudar pessoas em situações difíceis me mostrou que minha dor podia se transformar em empatia. Descobri que quando compartilhamos nossas feridas, elas deixam de ser apenas nossas. Minha nova parceira me apoiava em tudo. Não tentava apagar meu passado, mas caminhava ao meu lado no presente. Esse respeito mútuo construiu uma base sólida, onde eu finalmente me senti seguro para recomeçar. Mesmo com tantas conquistas, nunca esqueci a lição principal: e ninguém é imune à decepção. Mas podemos escolher se vamos deixar a dor nos definir ou se vamos usá-la como combustível para nos tornarmos mais fortes. Hoje, olho para trás sem lágrimas. O que antes era uma ferida aberta se transformou em cicatriz. Ela está lá, visível, mas não dói mais. É apenas a lembrança de que sobrevivi a algo que parecia impossível de suportar. Sei que muitos vivem histórias parecidas. Traição, decepção, perda. Minha mensagem é clara: dói, mas passa. Com o tempo, com apoio e coragem, é possível se reerguer. A vida não termina em uma queda, ela recomeça depois dela. A maior vingança não foi devolver a dor, mas ser feliz. Mostrar que nada poderia roubar minha capacidade de sorrir. Essa foi a vitória que me fez sentir completo novamente, a felicidade genuína, construída passo a passo. Hoje celebro não a traição que sofri, mas a pessoa que me tornei por causa dela. Mais maduro, mais consciente, acima de tudo, mais forte. Se antes eu temia a solidão, agora entendo que nunca estive realmente sozinho. Se você está passando por algo parecido, lembre-se: a dor não define o seu valor. O que define é a forma como você se levanta depois da queda. Recomeçar é possível, e sua história pode ser muito mais bonita do que imagina. Depois de tanto sofrimento, percebi que a vida dá oportunidades de recomeço. Cada amanhecer traz a chance de reconstruir sonhos, de cultivar novos vínculos e fortalecer a própria autoestima. A experiência me ensinou a valorizar cada pequeno progresso diário. O medo de me machucar ainda existia, mas aprendi a reconhecê-lo sem deixar que me paralisasse. Cada passo fora da zona de conforto representava coragem e autoconfiança, mostrando que a recuperação é possível quando se decide seguir em frente. Comecei a registrar minhas conquistas diárias, mesmo as pequenas. Cada meta cumprida era uma vitória pessoal, um lembrete de que eu era capaz de superar desafios e que a dor do passado não precisava mais controlar minha vida nem minhas decisões. A relação com minha família se fortaleceu ainda mais. Descobri que o apoio dos pais e irmãos é fundamental para atravessar crises emocionais. Suas palavras de encorajamento se tornaram uma âncora, ajudando-me a manter o equilíbrio mesmo nos dias mais difíceis. A amizade verdadeira ganhou um novo significado. Aprendi a identificar quem permanece nos momentos difíceis e a valorizar essas pessoas. Um amigo de verdade é aquele que oferece presença e apoio sem julgamentos, e não apenas companhia em tempos fáceis. No trabalho, comecei a me destacar novamente. O reconhecimento veio naturalmente, fruto do esforço constante. Cada projeto bem-sucedido era um lembrete de que eu ainda tinha valor, habilidades e talento para contribuir positivamente em qualquer área da minha vida. Comecei a me envolver em atividades que me davam prazer, como leitura e exercícios.
Essas práticas não apenas melhoravam minha saúde física e mental, mas também me ajudavam a redescobrir a alegria de viver, mostrando que era possível reconstruir minha rotina. O amor voltou de forma gradual e segura. Conheci pessoas com quem era possível construir confiança sem pressa. Pequenos gestos de cuidado e atenção fizeram toda a diferença, mostrando que a felicidade genuína nasce do respeito e da consistência, e não de promessas vazias. Aprendi a lidar com lembranças dolorosas sem me deixar dominar por elas. Técnicas simples de respiração e meditação me ajudaram a manter a calma e transformar o sofrimento em aprendizado. A dor deixou de ser inimiga e passou a ser um guia para o crescimento. A escrita continuou sendo minha aliada. Transformar sentimentos em palavras me permitiu organizar pensamentos e processar emoções complexas. Compartilhar minha história com outros que sofriam trouxe conforto, mostrando que a empatia fortalece quem recebe e quem oferece apoio. Passei a valorizar cada gesto de bondade ao meu redor. Pequenas ações, como um sorriso ou uma palavra amiga, se tornaram grandes fontes de energia positiva, reforçando que mesmo diante da dor, é possível reconhecer beleza e gentileza na vida cotidiana. Compreendi que perdoar não significa esquecer, mas libertar-se da amargura. A sensação de leveza interior trouxe paz e clareza mental. O perdão transformou-se em um presente que dei a mim mesmo, ajudando a focar no presente e a construir um futuro mais saudável e equilibrado. O tempo ensinou que não precisamos carregar todos os pesos sozinhos. Buscar ajuda de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental é sinal de força, não de fraqueza. Essa consciência me permitiu avançar com segurança e confiança, sem medo de me apoiar em outros. Minha vida social começou a se expandir de forma saudável. Participar de atividades em grupo e conhecer novas pessoas trouxe estímulo, novas perspectivas e alegria. Aprendi a equilibrar minha vida social com meu tempo de reflexão, respeitando meus limites sem pressa. No trabalho voluntário, descobri que ajudar o próximo dá sentido à própria vida. Contribuir com pequenas ações transformou minha percepção sobre sofrimento e resiliência, permitindo que eu encontrasse propósito mesmo depois de experiências dolorosas. O passado ainda aparecia em lembranças repentinas, mas a reação mudou completamente. Hoje, consigo observar a memória sem sofrer tanto, usando a experiência para orientar minhas escolhas e fortalecer minha autoestima, sem deixar que o trauma do passado defina meu presente. A nova relação afetiva floresceu em segurança e confiança. Não houve pressa, mas construção sólida, com diálogo e respeito mútuo. Essa estabilidade me permitiu recuperar a capacidade de sentir e oferecer amor genuíno, aprendendo que confiança é construída aos poucos. As noites tranquilas voltaram, e com elas a sensação de paz. O sono profundo tornou-se um sinal de equilíbrio, indicando que a mente estava processando o passado de forma saudável e que eu estava finalmente pronto para novas experiências e novos capítulos em minha vida. A prática de hobbies e atividades criativas continuou trazendo leveza e felicidade. Pintura, escrita, exercícios e leitura passaram a ser momentos de autoexploração e prazer, reafirmando que investir em si mesmo é essencial para a reconstrução emocional. Encontros familiares tornaram-se ainda mais significativos. Passeios, conversas e rituais simples reforçaram a sensação de pertencimento e segurança. Cada gesto de cuidado e atenção serviu como lembrete de que laços profundos resistem às dificuldades e fortalecem o coração. No trabalho, cada desafio superado se tornou motivação. Aprendi a celebrar pequenas conquistas diárias, reconhecendo o esforço próprio. Isso me ajudou a construir confiança em mim mesmo e a perceber que meus talentos e habilidades continuam valiosos e apreciados. A reflexão diária se tornou rotina, registrar pensamentos, avaliar comportamentos e ajustar atitudes trouxe clareza e autoconhecimento. Esse hábito consolidou minha capacidade de aprendizado emocional e ajudou a prevenir recaídas na tristeza ou no ressentimento. Aprendi a apreciar pequenos momentos de felicidade, como um café, um abraço ou uma conversa sincera.
Cada detalhe passou a ter valor, lembrando-me que a vida é construída de experiências simples, mas cheias de significado e impacto emocional positivo. A confiança em mim mesmo voltou gradualmente. Saber que posso superar obstáculos me trouxe liberdade e coragem para planejar o futuro sem medo. Hoje, minhas escolhas são guiadas por consciência e maturidade, não mais pelo trauma do passado. O amor próprio se tornou prioridade. Cuidar da saúde, da mente e do corpo deixou de ser obrigação e passou a ser um ato de respeito consigo mesmo. Essa mudança de atitude reforçou a autoestima e gerou estabilidade emocional duradoura. Compreendi que cada experiência dolorosa é oportunidade de aprendizado. Traições e perdas serviram para fortalecer caráter e resiliência, ensinando a não depender de validação externa e a valorizar quem verdadeiramente merece confiança e afeto. O apoio da nova parceira foi crucial. O respeito, paciência e cuidado diário reforçaram a segurança emocional. Essa parceria saudável mostrou que relacionamentos podem ser sustentáveis quando baseados em reciprocidade e compreensão mútua. O passado, embora presente em lembranças, deixou de controlar minhas decisões. Agora posso encarar memórias sem sofrimento excessivo, usando a experiência para evoluir, fortalecer minhas relações e conduzir minha vida de forma mais consciente e equilibrada. A sensação de liberdade emocional se consolidou. Sentir alegria genuína, rir sem medo e sonhar com o futuro tornou-se possível. A reconstrução da autoestima foi gradual, mas definitiva, mostrando que qualquer dor pode ser superada com persistência. A vida ganhou novos sentidos através de metas concretas e pequenas vitórias. Cada conquista pessoal, cada avanço emocional, consolidou minha confiança, reforçando que a felicidade depende de ação consciente e esforço diário para manter equilíbrio e bem-estar. Hoje posso afirmar que sobrevivi e cresci. A dor me ensinou a resiliência, o perdão e a importância de relações saudáveis. Cada passo dado reforça que o passado é aprendizado, e que o futuro ainda tem espaço para sonhos, amor e felicidade verdadeira. Se você enfrenta dificuldades semelhantes, saiba que é possível se levantar. A dor não define quem você é. Com paciência, apoio e autoconhecimento, é possível reconstruir a vida, recomeçar e ser mais forte, mais consciente e mais feliz do que jamais imaginou.